Boa tarde! Entramos ao vivo para a continuação da nossa série. Enquanto o Instagram avisa, o pessoal, eu vou fixar o nosso tema aqui de hoje. Hoje é o nosso terceira live do livro, baseado no livro, né? Mentiras que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. Aqui. Oi, Andressa, boa tarde. Adriana, boa tarde, meninas. Oi, Lu, tudo bem? Vamos entrando. Hoje estamos no terceiro dia sobre esse livro aqui, Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta, tá certo? Nós estamos falando sobre essas mentiras, compilando essas mentiras, né, de duas em duas, para não ficar muito extensa a nossa série. Eu sei que tem algumas de vocês que têm o livro, que adquiriram o livro, ok? Outras não, mas não tem problema. Vocês podem assistir a live aqui, não precisa ter o livro, tá bom? Eu tô descabelada aqui. Vamos lá? Boa tarde, meninas, boa tarde. Quem já acompanhou algum episódio dessa série? Fala aí pra mim, quem já acompanhou? Na primeira terça-feira a gente falou sobre os fundamentos, fizemos uma introdução do livro aqui. Semana passada nós falamos sobre mentira que as mulheres acreditam sobre Deus e sobre si mesmas. E hoje vamos falar sobre mentiras que as mulheres acreditam sobre o pecado e sobre prioridades. E eu juntei dois temas para cada semana, ok? Para não ficar muito extensa a série, porém as lives acabam ficando bem densas de conteúdos, né? Porque são 2 capítulos do livro, obviamente. Tem como colocar o episódio de hoje. Tá aí fixado no título, ó. Mentiras sobre o pecado e sobre prioridades, tá? Eu vou tentar deixar salva essa live no nosso grupo de alunas. Sim, eu coloco lá depois, tá bom? Pode ficar tranquila. Então acaba que as lives ficam bem densas, porque... em PDF, beleza. A Rê mandou lá o livro em PDF, eu vou ver se eu puxo de novo o arquivo pra vocês, tá bom? Mas não tem problema, se você não tem o livro, não tá acompanhando, ok? A live tá ficando bem completinha, apesar de que em 1 hora eu não consigo, obviamente, trazer o livro inteiro aqui, nem é esse o objetivo, né? O objetivo é ter uma conversa sobre o assunto. Quem leu os capítulos, né? Pode aí contribuir, né? E quem não leu não tem problema, vai pegando e vai mandando suas dúvidas e seus comentários aqui. Eu gosto quando vocês interagem comigo, tá bom? Então sejam todas muito bem-vindas, boa tarde. Eu vou pedir para que vocês compartilhem essa live, clica no aviãozinho ali e manda pra mulherada, tá? Esse livro é extremamente especial. Eu já tinha lido ele há alguns anos e agora eu retomei, né? Estou lendo devagarinho, montando essas lives e tem sido muito especial. Eu tô numa outra fase também e eu acho que cada fase da vida traz algo diferente, né? A gente consegue aprofundar mais ou menos, dependendo do que a gente vem passando. E tem sido muito especial reler esse livro. Então, quem tem o livro já pega. Quem não tem, quem tem Bíblia aí pode pegar também, porque eu cito sempre alguns versículos. Boa tarde, meninas. Vi algumas alunas minhas, eu vi a Shirliane aí, a Rê, quem tá entrando aí. Boa tarde, Priscila. Vamos lá, meninas, então, dá tempo de compartilhar a live, tá? A gente vai começar agora, então clica no aviãozinho, manda para as primeiras mulheres da sua lista, tá bom? Chama a mulherada pra cá, Rebeca, boa tarde, e chama a mulherada pra cá pra gente começar. Então hoje, mentiras que as mulheres acreditam sobre o pecado e sobre prioridades, tá? Gostei do novo penteado. Nossa, é uma piranha aqui com coque, né? Porque o cabelo tá daquele jeito, mas vamos lá. Seguimos assim, meio descabelada, mas vamos. Meninas, então... eu falei isso semana passada só pra vocês entenderem, quem tá chegando agora de paraquedas, tá? Esse livro, cada capítulo, ele traz algumas mentiras sobre aquele assunto, só que ele continua a numeração. Então, a primeira mentira que a gente viu semana passada sobre Deus, ela vem numerando e não volta a numeração do início a cada capítulo. Então, a gente vai começar hoje com a mentira 13, né? Com a 13ª mentira, mas é a primeira em relação ao pecado. Então, não se sinta perdida, você está no início da aula, ok? Só que a gente começa pela 13ª mentira, porque é uma contagem só, o livro inteiro. Então, para quem quiser entender, quem tá chegando agora, primeiro, boa tarde, nós estamos
estamos falando sobre esse livro aqui, Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta. Hoje nós vamos ver sobre 2 capítulos, tá? Mentiras sobre o pecado e mentiras sobre prioridades, capítulos 4 e 5. Quem tem, pega aí, quem não tem problema nenhum, acompanha do mesmo jeito, tá? Vi mais alunas minhas chegando aí. Boa tarde, meninas. Que alegria tê-las aqui. Vamos lá, então. Primeira mentira sobre o pecado, que é a 13ª do livro, né? Então já vimos 12 mentiras até aqui. Primeira mentira sobre o pecado. Posso pecar e não ser punida por isso, né? E como a gente já viu na semana passada, Satanás, ele usa de formas muito sutis, né, para nos trazer mentiras que a gente acaba acreditando e vivendo de acordo com elas, que muitas vezes a gente nem percebe. Você não vai se identificar com todas essas mentiras, você provavelmente você não acredita em todas essas mentiras, mas de todas as que eu falar aqui, você vai identificar uma ou outra que sim faz parte da sua vida e você precisa combater essa mentira com a verdade, tá bom? Esse livro é bem profundo, se a gente estiver com a mente, com o coração aberto para entender e para fazer uma mudança, aí é muito, muito interessante, tá bom? Pode mudar muita coisa na nossa vida. Então, primeira mentira aí sobre o pecado: posso pecar e não ser punida por isso, né? E essa mentira é a mentira que Satanás nos conta sobre o pecado lá quando Adão e Eva estavam no jardim, né? Deus disse para Adão: se você comer do fruto dessa árvore, morrerá. O comando foi claro: não coma, e a consequência também foi clara, né? A consequência para desobediência foi: você morrerá se comer do fruto dessa árvore. Então Deus deu um comando claro e uma consequência clara. Mas Satanás plantou dúvida lá na mente de Eva, né, sobre a bondade de Deus, sobre ele ser um Deus restritivo. Tudo isso a gente viu na semana passada, né? E daí a serpente diz para a mulher, lá em Gênesis 3, versículo 4, ela diz assim: com certeza não morrereis, né? Então a primeira mentira é essa sobre o pecado, que eu posso pecar e não ser punida por isso. E essa punição não é porque o nosso Deus é um Deus carrasco, um Deus que pune. Muitas vezes é a consequência do próprio pecado, consequência das nossas escolhas, tá? Não vou colher o que eu semeio. As escolhas que eu faço hoje não vão ter consequências assim tão grandes, né? Posso brincar com fogo que eu não vou me queimar. São mentiras aí que muitas vezes inconscientemente a gente acredita, né? Então, são consequências do próprio pecado. Por exemplo, um descontrole alimentar, e ela traz muito sobre isso no livro, porque ela fala que muitas mulheres são escravas aí da questão alimentar, né, da questão da comida. Talvez traga uma consequência, depois de algumas horas, uma dor de estômago, né, uma infecção estomacal ou alguma coisa assim, pelo teu descontrole alimentar. Ao aumento de peso e consequências aí que o teu pecado te faz trazer, né, que são consequências ruins. Então não é muitas vezes uma punição de Deus, mas é a consequência da tua própria escolha, né? Então, algumas séries de escolhas que você faz, com certeza você vai ter a consequência, ou boas consequências, ou consequências ruins, né? Então, a gente pode aí ter em várias áreas, né? Aqui eu tô falando da questão alimentar porque ela traz muito essa questão alimentar. Gente, boa tarde para todo mundo que tá chegando aí. Estamos no capítulo 4 da série Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta, tá? Eu vou seguir aqui porque é um monte de conteúdo. Então, nós não acreditamos conscientemente nessa mentira. Não vai ter consequência o meu pecado. Não é uma coisa conscientemente, intelectualmente, né? A gente rejeita esse tipo de pensamento. Mas quando a gente escolhe pecar, isso ocorre invariavelmente porque pensamos que não seremos punidas, que a consequência não vai ser tão horrível assim, né? Ou depois eu penso na consequência, deixa eu fazer o que eu quero agora, né? E aí a gente opta por comer aquela segunda sobremesa, mesmo já estamos satisfeitas, né? Não consideramos que eu posso ter uma dor de barriga depois, eu posso aumentar o meu peso que eu não gostaria, eu vou trazer a culpa sobre mim porque eu sei que eu não deveria ter comido, né? Enfim, então vou ter azia, vou piorar o meu quadro de diabetes e várias outras coisas por causa de um descontrole alimentar. Aqui ela dá outro exemplo: nós nos divertimos, né, com livros, revistas, filmes, programas de televisão e músicas que refletem filosofias mundanas e legitimizam a profanação.
a imodéstia, comportamento imoral. E a gente não pensa nas consequências, né? Que a gente está tornando nossa consciência insensível, por exemplo, a esse tipo de coisa. E desenvolvendo tolerância ao pecado. Estamos aumentando nosso apetite pelo pecado e diminuindo nossa fome de santidade. Estamos erguendo uma barreira na nossa comunhão com Deus. Então, várias consequências aí de assistir o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, com a classificação que eu quero, né? A gente vai trazendo consequências. Quando a gente escolhe também guardar rancor contra alguém, né? Não perdoar alguém que nos ofendeu aí, ignorando o fato que essa amargura que a gente mesmo guarda, né? Uma hora pode destruir a nossa capacidade de pensar racionalmente, porque a raiva te traz falta de lucidez, né? Torna-nos infelizes, emocionalmente instáveis. Afeta nosso corpo na forma de uma fadiga crônica. Quantas pessoas aí estão doentes fisicamente por causa de um fundo emocional, né? De um perdão não liberado, enfim, de uma mágoa guardada. A pessoa nem lembra, né? Quem está guardando a mágoa lembra e sofre com isso. São consequências de um pecado aí. Aqui ela traz outro, né? Aproximamos-nos demais de um homem gentil e atencioso, por exemplo, no trabalho, ou de alguém que encontramos em uma sala de bate-papos, recusando-nos a acreditar que estamos plantando sementes de infidelidade em nossa mente, estamos tornando impossível que nosso próprio marido nos agrade, porque a realidade não pode competir com fantasias. Olha que interessante. Podemos muito bem acabar destruindo o nosso casamento, o casamento da outra pessoa, né? Podemos destruir a vida dos nossos filhos aí. Então ela traz várias consequências para diversos pecados. Por que que a gente escolhe fazer? Porque a gente realmente, lá no fundo, inconscientemente, acha que o nosso pecado não vai trazer uma consequência tão ruim assim. Não, eu administro as consequências. Não vai ser assim. Ai, nem é tanto, né? E a gente vai trazendo e acreditando nessa mentira sobre o pecado. E devemos lembrar que Satanás é um mentiroso, né? O diabo é o pai da mentira. As coisas que Deus chama de pecado, Satanás traz outro nome para essas coisas, né? Ele diz que são divertidas, são seguras, inocentes, desejáveis, né? São irrelevantes, nem é tão errado assim, né? Atendem às nossas necessidades, são inevitáveis, né? E a verdade para isso? A verdade é que o pecado é perigoso, mortal e destrutivo. A verdade é que a gente colhe aquilo que a gente semeia, né? A verdade é que cada escolha que fazemos hoje vai ter uma consequência da nossa própria escolha, e não porque Deus é um Deus punitivo, né? A verdade é que se brincamos com fogo, vamos nos queimar, e a verdade é que o pecado, após se consumar, gera a morte, né? Então é bem forte isso, e como eu falei, essa mentira a gente não acredita conscientemente. Ai, nada vai ter consequência. Não, é inconsciente. Quando a gente escolhe pecar, a gente está acreditando que a consequência não vai ser tão ruim assim, né? Então, o pecado é prazeroso. Se não fosse prazeroso, nós não escolheríamos pecar, né? Mas o pecado nos traz consequências, e consequências graves aí de acordo com as nossas escolhas, né? O pecado, ele rouba a nossa alegria, tira a confiança. O pecado traz culpa, dá vantagens a Satanás. Satanás sai vencendo ali toda vez que ele nos convence a pecar, né? Apaga o Espírito de Deus, traz danos físicos, provoca uma dor na alma, entristece o coração de Deus, abre a porta para outros pecados, a gente vai se tornando insensível, né? Quebra a comunhão com Deus, produz medo e me faz seu escravo. Eu fico escrava pelo pecado. Então a primeira mentira, e a 13ª do livro, é que... meu Deus, me perdi aqui. Posso pecar e não ser punida por isso. Isso é uma grande mentira, porque a consequência da minha própria escolha vai aparecer, né? 14ª mentira, que é a segunda de hoje sobre o pecado. Meu pecado não é tão mal, né? Essa mentira e a próxima, que a gente vai ver daqui um pouquinho, são dois extremos opostos, né? Uma da outra. Então, se o inimigo não consegue nos fazer acreditar em uma, ele nos fará acreditar na outra. Então, meu pecado não é tão mal é a primeira dessas duas mentiras aí que são opostas. Vocês já vão entender o que eu tô falando, tá? Comparadas a outras que cometem pecados grandes, Mirelle, né? Graves, é fácil eu não me sentir tão má assim, né? Nossos pecados comparado à traição, a, sei lá,
a um aborto que uma pessoa cometeu, a pecados graves, entre aspas, e para Deus, eu quero deixar claro aqui que não existe pecado, pecadinho, pecadão, né? Todos são pecados e ponto. Mas às vezes a gente acredita nessa mentira pensando que outras pessoas fazem coisas pior. Então o meu pecado de desperdiçar o meu tempo, de falar demais, de comer ou beber demais, de ter a minha língua afiada, de ter um espírito muito crítico, de gastar excessivamente, de viver com medo, viver preocupada, ter motivações egoístas, não é tão grande assim. É ou não é que a gente pensa muitas vezes isso? Eu só fiz uma fofoca, a outra lá tá se drogando. Meu pecado não é tão mal assim. Para Deus, pecado é pecado. E ponto, né? E a gente acredita muitas vezes que o nosso pecado não é tão mal assim. Tem coisas que a gente nem chama de pecado, talvez, dessa lista aqui, né? Desperdiçar tempo, falar demais, comer ou beber demais, língua afiada, espírito crítico, gastos excessivos. Às vezes a gente nem dá o nome de pecado. A gente dá outros nomes, né? Não, é minha personalidade. Não, é pecado, né? É pecado. Então, Eva poderia facilmente ter visto seu pecado dessa maneira. Afinal, ela não deixou seu marido, ela não amaldiçoou Deus, nem negou a sua existência. Tudo que ela fez, pensando bem, foi dar uma mordida, né, em algo que Deus lhe disse para não comer. Qual foi o grande problema, né? O grande problema foi que Deus disse: não coma. Ponto. Simples assim. E Eva disse o quê? Vou comer. Desobediência, né? O grande problema é o problema da desobediência. Então, às vezes a gente quer se comparar para amenizar a nossa dor, né? Se comparar a graves pecados para dizer que eu nem peco tanto assim. Mas para Deus não existe pecado, pecadinho e pecadão. A desobediência é pecado. Ponto. Se eu estiver fazendo fofoca da minha vizinha, se eu estiver tendo um espírito crítico, se eu estiver gastando além do que eu posso, além do que Deus me deu para administrar, se eu estiver bebendo ou comendo demais, né? Glutonaria, eu estou pecando porque eu estou desobedecendo. Ponto. Não posso me comparar com ninguém. Pecado é pecado e ponto. Então, meu pecado não é tão mal assim, é uma grande mentira que muitas vezes a gente acredita. Tá fazendo sentido para vocês? A gente vai pro próximo agora, que é o contrário desse, que é o terceiro pecado, a terceira mentira de hoje, né, e 15ª do livro aí, que diz: Deus não pode perdoar o que eu fiz. O meu pecado é tão grave, foi tão horrível, que Deus não pode perdoar o que eu fiz. E assim, ela traz aqui que ouve de muitas mulheres assim: nunca fui capaz de me perdoar por isso, isso e isso. Eu não consigo me perdoar pelo que eu fiz lá no meu passado. E ela traz uma verdade muito interessante, que ela diz assim: curiosamente, a Bíblia nunca fala da necessidade de perdoarmos a nós mesmas. A Bíblia não diz que tu tem que se perdoar, né? Daí ela fala: porém, acredito que o que muitas dessas mulheres estão dizendo, na verdade, é que elas nunca foram capazes de se sentirem perdoadas pelo que fizeram. Ainda carregam, né, culpa e vergonha pela falha, mas não é elas que têm que se perdoarem, né? Elas precisam se sentir perdoadas e não se sentem porque acreditam nessa mentira aqui, que Deus não pode perdoar o que eu fiz ou o que você fez, né? Embora saibam que Deus pode perdoá-las no íntimo, elas não acreditam que são verdadeiras e totalmente perdoadas. Têm dificuldade para aceitar a misericórdia e o perdão de Deus, né? E a Bíblia fala que Deus nos perdoa, né? Deus é um Deus de misericórdia, graças a Deus, e Ele nos perdoa. Então a gente muitas vezes não consegue se sentir perdoada porque a gente acredita na mentira de que Deus não pode perdoar o que eu fiz, tá? O pecado gera uma mancha que não pode ser removida por nenhuma quantidade de esforço humano, tal como uma mancha teimosa de sujeira que nenhuma limpeza a seco pode remover. Há apenas uma solução capaz de lidar com a culpa do nosso coração, né? E o que pode fazer isso? O sangue de Jesus, né, que foi derramado na cruz por nossos pecados. Então eu já fui perdoado, o preço já foi pago. E sim, Deus pode perdoar qualquer pecado meu. E esse é o oposto da última mentira que a gente viu, que o meu pecado não é tão mal assim. Sim, o teu pecado é muito mal. É mal igual qualquer pecado, porque é desobediência, ponto. Porém, Deus pode perdoar, né? O sangue de Jesus pode reparar esse pecado, né? Nada
além do sangue de Jesus. Então são duas mentiras opostas aí, mas que as mulheres acreditam, tá bom? Deu pra entender? Então essas duas oposições, essas duas mentiras, meu pecado não é tão mau e Deus não pode perdoar o que fiz. A verdade sobre essas duas mentiras é revelada em Cristo, né? Na morte de Jesus na cruz e no sangue que ele derramou por nós. Essa é a verdade. Foi no Calvário que a misericórdia e o amor de Deus pelos pecadores e a verdade do seu ódio santo pelo pecado encontraram um ponto de encontro, né? Então Deus mandou Jesus para derramar o sangue dele por nós e sim, ele nos perdoa de qualquer pecado, basta nos arrependermos, ok? A cruz também exibe em cores vivas o amor e a misericórdia de Deus até mesmo para o pior dos pecadores, tá bom? E aqui já entramos no quarto pecado de hoje, que é o 16º, que é não sou totalmente responsável por minhas ações e reações. Ah, esse aqui é ótimo. Adoro falar sobre isso, né? Sobre a tal da autorresponsabilidade. Não sou totalmente responsável por minhas ações e reações. Se voltarmos lá para o Jardim do Éden, né, na história de Adão e Eva, torna-se evidente que essa é uma das mais antigas formas de engano, né? Quando Adão e Eva comeram o fruto proibido, Deus veio para responsabilizá-los ali pela culpa, né, pelo que haviam feito. E Deus, quando ele veio, ele não perguntou o que vocês fizeram. Também não pediu a Adão e a Eva que explicassem o comportamento um do outro, né? Ele não perguntou a Adão o que a Eva fez, né? Nem perguntou para Eva o que o seu marido fez. Ele aproximou-se primeiro de Adão e depois de Eva e perguntou individualmente para cada um: o que foi que você fez? Olha que interessante, ele não perguntou o que vocês fizeram, o que o seu marido fez ou o que Eva fez, não. Ele perguntou para cada um individualmente: o que foi que você fez? E a pergunta de Deus a Adão foi direta e específica: comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Né? Da mesma forma, Deus perguntou a Eva: que foi que fizestes? Deus estava pedindo a verdade ali. Ele queria simplesmente que eles reconhecessem o erro, né? Mas conforme o relato se desenrola ali, que a gente já conhece. Oi, Marli, boa tarde. Adão e Eva escolhem jogar o jogo da culpa, né? Ah, Deus, foi Eva que me deu o fruto, né? Eva que me forçou a comer, Eva que me ofereceu. O que Eva falou? Ah, Deus, foi culpa da serpente, ela que me ofereceu. Cada um jogando a culpa pro outro, né? Ninguém querendo assumir a responsabilidade. Adão falou: a mulher que me deste, né? Foi o Senhor que me deste essa mulher aí, ela que me deu o fruto para comer, né? E a Eva: ah, Deus, a serpente me enganou, por isso que eu comi, a culpa é da serpente, né? Em ambos os casos as respostas foram precisas, né? Eva era a mulher que Deus havia dado para Adão e ela havia dado do fruto para o seu marido. E a serpente havia de fato enganado Eva. Não é errado a resposta deles. Tinha coerência, né? Foi Eva que deu o fruto para Adão e foi a serpente que enganou Eva. No entanto, ao transferir a culpa um para o outro, Adão e Eva estão tentando diminuir a própria culpa, a própria responsabilidade. Então, uma grande mentira: não sou totalmente responsável pelas minhas ações e reações, é o que a gente acredita quando a gente tem pecados de estimação aí, né? Ah, não, eu sempre faço isso, por quê? Né? E bota a culpa em alguém ou em algo e a gente acha que não é responsável pelas próprias ações. E sim, né? A primeira coisa que eu trabalho aí dentro do método, falo na série Organizadamente sobre isso também, né? Sobre a autorresponsabilidade, a importância de nós assumirmos aí a responsabilidade que a gente tem diante dos nossos erros, diante das nossas escolhas. E aqui eu já falei que a autora do livro traz vários depoimentos, eu vou ler um bem curtinho, umas linhazinhas pra você, sobre isso, né? E diz assim: tive um relacionamento ímpio com um colega de trabalho. Buscava apoio emocional e carinho nele porque meu marido estava guardando segredos de mim, usando pornografia e ficando ausente. A meus olhos, o comportamento de meu marido havia me empurrado para aquele relacionamento. Eu racionalizava e me desculpava, dizendo a mim mesma que não era algo tão ruim quanto o que ele estava fazendo. Eu estou fazendo isso porque o meu marido age assim, 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 né? Então a gente coloca a responsabilidade para outra pessoa, mas a escolha de fazer é minha. Portanto, a responsabilidade é minha. Dá para entender? Inúmeras mulheres, ela fala, explicam
as circunstâncias que causaram seus endividamentos, seu transtorno alimentar, sua imoralidade ou seu relacionamento distante com os pais, né? A gente tem as desculpas, a gente tem os porquês. A gente fala quem são os responsáveis por isso, né? Mas raramente ouço mulheres assumirem responsabilidade pessoal pelas escolhas que criaram tais problemas em suas vidas. Olha só, que interessante. A verdade é que apenas assumindo plena responsabilidade por nossas ações e atitudes podemos ser totalmente livres da culpa. Como um escritor disse, o pecado é a melhor notícia que existe. Olha só. A melhor notícia que poderia existir em nossa situação. Porque com o pecado existe uma saída. Existe a possibilidade de arrependimento. Você não pode se arrepender da confusão ou das falhas psicológicas impostas sobre seus pais. Você está preso a elas, mas você pode se arrepender do pecado. O pecado e o arrependimento são os únicos motivos da esperança e alegria. Aquela coisa que eu sempre falo pra vocês, que se o problema sou eu, se eu assumo a responsabilidade pelo meu problema, é minha também a solução. Se eu sou o problema, eu sou a solução. Eu não posso assumir responsabilidade pelo que o outro me fez. Eu não posso modificar o outro. Eu não posso querer que o outro mude para que eu mude, né? Eu tenho que assumir a responsabilidade das minhas próprias escolhas, entendendo que se eu gero aquele pecado, eu posso também parar de cometê-lo, né? Fazer as escolhas corretas aí. Então, se o problema sou eu, a solução também sou eu. Interessante, né? Tô com a garganta seca, fiquei ruim da garganta essa semana. Gente, tá fazendo sentido pra vocês? Eu vou só recapitular rapidinho antes da gente passar pro próximo, esses primeiros pecados aqui que a gente acredita, tá? Então, o primeiro pecado, posso pecar e não ser punida por isso, tá? Isso não, primeiro pecado não, primeira mentira. Segunda mentira, o meu pecado não é tão mal assim, tem outros muito piores, só que não, né? Terceira, Deus não pode perdoar o que eu fiz. Sim, Deus pode. O sangue de Jesus já foi derramado, nosso pecado já foi perdoado, né? E a próxima, não sou totalmente responsáveis por minhas ações. E sim, eu sou totalmente responsável pelas minhas ações. Ah, mas eu como demais hoje porque eu tenho uma lacuna emocional que os meus pais... Ok, você não pode mudar a lacuna emocional que seus pais te fizeram ter, né? Te plantaram na tua vida aí, mas você pode mudar a sua atitude em relação a isso, tá bom? Próximo pecado, 17º do livro, 5º de hoje. Não consigo caminhar com uma vitória consistente sobre o pecado. Sabe aquela história assim, ó, não adianta. Esse pecado eu não consigo vencer. É de estimação, eu já tentei, Mirelle, de tudo que é forma eu não consigo. Sabe essa historinha? Pois é, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Então essa mentira, não consigo caminhar com uma vitória consistente sobre o pecado, precisa ser combatida com a verdade, né? Aqui tem outro depoimento de uma mulher. Ela fala assim: existem tantos pecados que controlam minha vida. Como posso um dia ser livre? Sinto que sou um caso perdido. Desejo tanto me livrar desses pecados, mas eles continuam a governar a minha carne. Sinto vergonha de buscar a Deus continuamente com essas questões. Quando as empilho todas juntas, parecem ainda mais sem esperança. Como faço para me libertar dessa mentira? Eu quero mudar. E aqui eu trago Romanos 7, do versículo 21 ao versículo 24, Paulo falando. Olha só, Paulo, gente, não era qualquer pessoa, era Paulo, né? Ele fala assim: desse modo, descubra essa lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos membros do meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado, que está nos membros do meu corpo, desgraçado homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Né? Paulo falando ali da dificuldade, quando eu quero fazer o bem, o mal está em mim, né? Quando eu quero fazer o bem eu não consigo fazer. Então, e a gente vive muitas vezes com essa mentira de que a gente não consegue se libertar desse pecado, né? Ter vitória consistente sobre determinado pecado, aqueles famosos pecados de estimação ali. Deixa eu ver o que a Ana Lu falou: saber fazer as escolhas certas para colhermos bons frutos, mudança de atitude de ser autorresponsável. Exatamente.
Deixa eu ver. Como vemos na passagem anterior, qualquer pessoa que é um verdadeiro filho de Deus recebeu uma nova natureza, né? Então, e a gente aqui, a gente tem uma guerra, né? Acontecendo uma guerra. O Espírito diz, perdoe, e a carne diz, guarde rancor. O Espírito diz, seja moderado, e a carne diz, como que quiser, sempre que lhe apetecer, você tem direito, né, de ser feliz. O Espírito diz, dê esse dinheiro para alguém que necessita, e a carne diz, gaste esse dinheiro consigo mesmo, você merece, né? O Espírito diz, passe algum tempo na palavra e em oração, e a carne diz, você teve um longo dia, pode relaxar na frente da televisão um pouco. O Espírito diz, segure essa língua, o que você está prestes a dizer não é gentil nem necessário. E a carne diz, diga as coisas como elas são, porque você é uma pessoa sincera. Né? É ou não? É uma guerra. Ai, meu espírito, eu sei que o certo é fazer isso, mas eu mereço, mas eu tenho direito, mas, né? Mas, porque é uma guerra aí do espírito, das coisas do espírito com as coisas da carne. Toda vez que optamos por ceder à carne, em vez de ceder ao Espírito de Deus, permitimos que o pecado domine sobre nós. Por outro lado, cada vez que dizemos sim ao Espírito, nós lhe damos maior controle sobre nossa vida. Quando repetidamente escolhemos obedecer ao pecado, em vez de a Deus, né, estabelecemos padrões que são difíceis de quebrar. O famoso hábito, gente. Hábito é difícil de quebrar porque é resposta automática. Se há muitos anos você tem um hábito pecaminoso, um hábito que te faz pecar, um mau hábito, você reverter isso é muito difícil porque você se torna escrava. Aquele pecado te domina. Tem solução? Claro que tem. Combater isso com a verdade, né? Mas é muito tempo. São padrões extremamente difíceis de quebrar porque nós escolhemos vivermos escravas do pecado. Tá fazendo sentido? Ai, minhas costas estão doendo. É então que o diabo começa a nos convencer de que as coisas nunca vão ser diferentes, que sempre seremos escravas desse hábito pecaminoso. E a gente pensa assim, do que adianta? Eu vou estragar tudo de novo, o pecado vai vencer mais uma vez, eu não consigo, né? E o que aconteceu? Satanás conseguiu nos fazer acreditar que não podemos caminhar em vitória consistente sobre a tentação e sobre o pecado. Que forte isso, né? Sabe aquele pecadinho de estimação? Pois é, muitas vezes Satanás te convenceu com essa mentira que você não consegue ter vitórias consistentes sobre esse pecado. Lembre-se que aquilo em que acreditamos, lembra? A gente falou semana passada, determina nossa maneira de viver. Se acreditamos que iremos pecar, assim a gente vai fazer. Se a gente acredita que a gente vai pecar, a gente vai pecar, porque a nossa mente determina aquilo que a gente acredita. Provérbios 4:23, lembra que eu sempre falo aqui? O que diz em Provérbios 4:23, as minhas alunas aí que estão careca de ouvir esse versículo? Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Se você pensar que vai pecar, você vai pecar, porque a sua vida vai ser dirigida de acordo com essa mentira que você acredita. Se acreditarmos que não podemos viver vidas vitoriosas, nós realmente não podemos viver vidas vitoriosas. Profundo, né? Muito profundo e bíblico. E bíblico, tá? E versículo Romanos 6:18, e depois o 8:2, um pedacinho, né? E libertos do pecado, fostes feitos escravos da justiça, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A única pessoa que pode te libertar da escravidão do pecado é Jesus. Ponto. Não tem força humana que vai te fazer viver livre desse pecado de forma consistente aí. Apenas Jesus, e você entendendo que a escolha é sua, tá? A força vem de Deus. Tá bom, gente? Seguinte, terminamos aqui o primeiro, são 2 hoje. O primeiro capítulo, vocês estão quietinhas, eu quero saber se tá fazendo sentido. Eu vou recapitular as mentiras que a gente acredita sobre o pecado aqui, tá? Então, primeira mentira, posso pecar e não ser punida. A verdade é, as escolhas que faço hoje terão consequências. O que eu plantar, eu vou colher. O pecado exerce um efeito devastador, não há exceções. Ok? Os prazeres do pecado só duram uma estação. Depois vem a culpa, vem o remorso e vem as outras consequências. Segunda mentira. Meu pecado não é tão mal.
A verdade é, cada ato pecaminoso é um ato de rebelião contra Deus. Nenhum pecado é pequeno, todo pecado é igual. Ponto. Terceira mentira. Deus não pode perdoar o que eu fiz. A verdade é, o sangue de Jesus é suficiente para cobrir todo e qualquer pecado que cometi. Não existe pecado grande demais para Deus perdoar. Ponto. A graça de Deus é maior que o maior pecado que alguém poderia cometer. A penúltima mentira desse capítulo. Não sou totalmente responsável por minhas ações e reações. Qual é a verdade sobre essa mentira? Deus não me responsabiliza pelas ações dos outros. Sou responsável por minhas próprias escolhas. E a última mentira desse capítulo. Não consigo caminhar com uma vitória consistente sobre o pecado. E a verdade é, se sou filha de Deus, não tenho que pecar. Não sou escrava do pecado. Por meio de Cristo, eu fui liberta. Sensacional, né? Esse é o quarto capítulo, mentiras que as mulheres acreditam sobre o pecado. E agora nós vamos pro quinto, mentiras em que as mulheres acreditam sobre prioridades. Meninas que estão aqui comigo, ficou claro essas mentiras sobre o pecado? Vocês conseguiram identificar, talvez não conscientemente, vocês pensando, que vocês pensem, né, acreditem nessas mentiras de forma consciente, mas lá no íntimo, conseguiram identificar aí? Me fala se ficou claro a parte do capítulo 4, mentiras sobre o pecado, que a gente vai partir pro capítulo 5 agora, tá bom? Vamos lá. Me perdoem, eu tô tomando muita água hoje, mas minha garganta tá terrível. Mentiras em que as mulheres acreditam sobre prioridades. E aqui é meu assunto, né? Aqui eu vou falar com propriedade de causa. Olha só. Deixa eu ver aqui. Vimos o que acredito ser as 3 áreas mais importantes e universais da mentira. No que acreditamos sobre Deus, sobre nós e sobre o pecado, tá? Foi esses 3 primeiros capítulos que a gente viu aqui desde o início da série. Em grande parte, elas determinam em que acreditamos sobre todo o resto. Então agora vai vir sobre as nossas prioridades. Sim, ficou claro, o pessoal tá colocando. Entrei tarde. Cris, vou deixar salvo, tá? Diretamente da Angola, olha que legal. Eu vi a Lloyd aí também. Super claro, ótimo. Então agora sobre prioridades, tá? Se formos enganadas nessas 3 primeiras áreas, mentiras sobre Deus, sobre mim mesma e sobre o pecado, há uma possibilidade muito maior de sermos enganadas em outras questões também, tá bom? Começando com a questão das prioridades, certo? Aqui ela traz a visão da mulher atual, né? De conciliar muitas exigências e responsabilidades que acompanham cada época da vida. Nós mulheres, as famosas mulheres multitarefas, odeio esse termo, né? Mas a gente tem aí que conciliar muitas demandas, né? A maioria das mulheres está cansada, tá? A Lloyd tá aí. Gente, elas estão assistindo lá da Angola, de Luanda, né? Eu amo ter vocês aqui. Eu me sinto muito internacional, entendeu? Amadas. A Lloyd foi minha colega de faculdade. Olha que legal. Bem-vinda, meninas. Depois vocês olham. Eu não sei que horas é aí agora, mas depois é mais tarde, né? Eu acho. Depois vocês olham, vai ficar gravado. A maioria das mulheres está cansada. Muitas vezes sentam-se incapazes de administrar os diversos papéis que desempenham e equilibrar as diversas responsabilidades que carregam aí. Luanda, lembrei. Tais frustrações são alimentadas por uma série de mentiras que o inimigo plantou em nosso pensamento, tá? Primeira mentira sobre prioridades. Gente, eu vou fechar minha porta aqui porque o som do vizinho tá insuportável. Para aí. Deu, não saem daí. Tem construção aqui do lado. Primeira mentira sobre prioridade. Não tenho tempo de fazer tudo o que preciso fazer. Vou repetir a primeira mentira. Letras garrafais aí com marca-texto, tá? Não tenho tempo de fazer tudo o que tenho de fazer. Essa foi a mentira número 1 que as mulheres pesquisadas aqui se identificaram, ok? 70% das mulheres disseram que haviam acreditado nessa mentira, tá? Não tenho tempo de fazer tudo o que eu preciso. Afinal, se você perguntar a uma mulher hoje em dia, como você está? Provavelmente, o que a gente escuta? Nossa, correndo, tô na correria, né? Tô super ocupada. Nossa, são tanta coisa acontecendo que eu nem sei por onde começar. Tô exausta, não consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. É ou não é? Essa é a resposta que a gente ouve? Essa é a resposta que você dá, muitas vezes, quando te perguntam como você tá? Tô na correria, tô correndo, nossa, não tenho tempo pra nada.
Essa a resposta? Então, na maior parte dos casos, as mulheres sentem-se oprimidas pelo quanto têm de fazer e por quão pouco tempo têm para fazê-lo. Como resultado, muitas mulheres vivem esbaforidas, desgastadas e desencorajadas, cansadas, exaustas e se sentindo incapazes, né? Porque a gente tem muita coisa para fazer num pequeno espaço de tempo e a gente acredita na mentira que não tem tempo de fazer tudo que precisa ser feito. Olha só, imagine hoje nós com muitas modernidades aqui, imagine voltar aos dias em que não existiam máquina de lavar louça, micro-ondas, máquina de lavar roupas, secadoras ou carros. Ou voltar mais tempo atrás, a época em que as pessoas nunca tinham ouvido falar sobre água encanada e luz elétrica. E hoje a gente reclama que a gente não tem tempo, tendo vários funcionários no nosso lar, né? A gente tem forno, air fryer, máquina de lavar, de passar, robô que aspira, tem tudo em casa, né? A água tu abre e sai da torneira, maravilhosa. Volta lá atrás. E hoje a gente diz que não tem tempo, né? Hoje nós temos dispositivos e aparelhos com os quais nem as mentes mais criativas imaginaram que a gente poderia ter um dia, né? Sendo assim, por que hoje a nossa vida é mais agitada e corrida do que nunca? Por que nós somos tão estressadas se hoje as facilidades são muito maiores? O fato é que não temos mais ou menos tempo do que qualquer outro ser humano já viveu, né? Todos temos o mesmo tempo, eu vivo falando isso. 24 horas em um dia, 168 horas em uma semana, 52 semanas em um ano. Todos temos o mesmo tempo. De fato, o próprio Senhor Jesus recebeu apenas alguns poucos anos na Terra para todo o plano da redenção. Ele conseguiu fazer todo o plano dele nos poucos anos em que ele esteve na Terra, né? Por que que ele conseguiu fazer tudo? Né? Jesus completou a obra nos 33 anos em que esteve aqui na Terra. Só que olha que interessante, tá lá na Bíblia, ele diz assim, ó: completando a obra da qual me encarregaste. E aqui está o grande segredo. Olha só, completando a obra da qual me encarregaste. Esse é o segredo. Jesus não terminou tudo que seus discípulos queriam que ele fizesse, tá? Alguns deles estavam esperando que ele derrubasse o governo romano lá. Ele também não terminou tudo que as multidões queriam que ele fizesse. Afinal, tinham mais pessoas doentes, solitárias ou morrendo naquela época, não só as que ele curou. Mas ele terminou a obra que Deus lhe deu para ele fazer. Ele completou o que Deus mandou ele fazer, não o que as pessoas queriam, o que os discípulos queriam, mas o que Deus tinha mandado ele fazer, ok? Praticamente, nunca há tempo suficiente para que eu faça tudo o que está nas listas de coisas a fazer que as pessoas elaboram para mim, né? Em um dia de 24 horas, raramente tem tempo para fazer tudo o que está na minha lista. É ou não é? Se a gente faz lista muito extensa, raramente a gente consegue cumprir. Eu não posso me encontrar com cada pessoa que deseja um encontro, ligar para toda pessoa que deseja conversar, aconselhar cada pessoa que tem uma necessidade, realizar o desejo de todos os projetos, de todas as pessoas que eu convivo. Não tem como, né? Ler todos os livros que eu gostaria, passar o tempo que eu gostaria de passar com os meus amigos. Não consigo fazer tudo isso. Não é fisicamente possível. E que alívio perceber que eu não tenho que fazer tudo isso. Eu não preciso fazer tudo isso. A verdade é que tudo que eu tenho de fazer é a obra que Deus atribuiu a mim e a você, que provavelmente não é a mesma obra, ok? Eu não tenho que fazer tudo que as pessoas querem que eu faça. Eu tenho que fazer aquilo que Deus colocou em minhas mãos para fazer. Isso é um grande alívio, né? A obra que Deus definiu para realizar não é igual a que Ele definiu para você, né? O que Deus a chamou para fazer como mãe de 3 crianças, por exemplo, não possui a mesma descrição de cargo que ele definiu para o seu marido, ou para uma jovem solteira, ou para uma mãe cujos filhos já saíram de casa. Não é a mesma obra. Ele define cada um de acordo com a sua realidade. Então Deus te deu tarefas que talvez Ele não tenha dado a mim. Deus me deu tarefas que talvez Ele não tenha dado a você, mas eu não preciso cumprir tudo que as pessoas querem que eu faça. Eu preciso cumprir aquilo que Ele estabeleceu que eu fizesse, ok?
além disso, há diferentes épocas em nossas vidas, né? As atribuições de Deus pra mim, nos meus 38 anos de idade, não são as mesmas que eram quando eu era adolescente, ou quando eu tinha 20, ou quando eu for idosa, não vão ser as mesmas, provavelmente, né? São atribuições diferentes. As mulheres que subconscientemente acreditam que devem ser capazes de realizar todos esses papéis tendem a ficar exaustas e sobrecarregadas devido a todas as demandas de seu tempo. Não dá tempo para fazer tudo. Simplesmente não dá. A verdade é que nenhuma mulher pode realizar todos esses papéis de forma efetiva. Mais cedo ou mais tarde, alguém vai sofrer, né? Então, a frustração é o único resultado de tentar dar conta de todas as responsabilidades que quer. E que Deus não pretendeu que nós tivéssemos, porque a gente vai pegando coisa, e pegando coisa, e pegando coisa, tá certo? Alguém colocou aí que nem todas as mulheres têm todas as coisas que eu falei. Com certeza não, eu falei do robô aspirador, eu não tenho um robô aspirador em casa, tá? Eu tô dando exemplos que hoje em dia nós temos muito mais facilidades, a começar pela água encanada e pela eletricidade, que antigamente as pessoas não tinham, tá bom? Com certeza não tem mesmo. Então, quando uma mulher diz que está na correria, porque além de trabalhar fora e ajudar o marido, tem que chegar em casa e fazer as coisas de casa. Com certeza. E assim, é o que eu digo. Mesmo as atribuições que Deus me deu para fazer, cansam, né? Tem dias que eu acabo cansada. Mas eu acabo cansada, porém satisfeita de saber que eu cumpri aquilo que eu precisava fazer. Eu acabo cansada, porém grata por saber que eu fiz aquilo que Deus me mandou fazer. Eu sei bem claro quais são as minhas prioridades. E é isso que eu ensino minhas alunas, inclusive, a descobrir quais são as suas, né? Deixa eu ler mais um depoimento aqui. Acreditei na mentira de que não tenho tempo para fazer tudo. Não estava cumprindo minhas responsabilidades adequadamente e experimentava um sentimento de angústia e de falta de esperança porque minha casa estava sempre bagunçada e meus filhos se comportavam mal. Uma vez que percebi que tenho tempo suficiente para fazer o que Deus me deu para fazer, tive de admitir que estava tentando fazer coisas que Ele não havia atribuído a mim. Estou começando o processo de remover coisas da minha vida, olha só, conforme vou descobrindo o que não pertence a ela e encontrando aquilo que posso delegar. Olha o segredo grande aqui. Também estou aprendendo a me comunicar com meu marido para que ele me liberte de coisas com as quais não se preocupa e seja claro sobre aquelas com que se preocupa. Esse não é um processo fácil, mas já simplifiquei um bocado de coisas até agora. Espero ganhar forças conforme continuo, até que minha vida esteja sob controle e eu seja livre para fazer o que Deus me deu para fazer. Isso só está acontecendo com a orientação e graça do Senhor. Exatamente. Tibi, já me cobrei muito por não dar conta de tudo. Hoje entendo que tem coisas que não preciso fazer. Exatamente, tem coisas que eu não preciso fazer. E aí cabe eu saber dizer não, eu saber delegar tarefas, eu saber quais foram as atribuições que Deus me pediu para fazer, por que Deus me chamou, para que Ele me chamou, né? E eu consegui elencar as reais prioridades da minha vida. Isso é importantíssimo, né? Tanto que o nome desse capítulo é sobre prioridades. Mentira que as mulheres acreditam sobre prioridades. Então a primeira mentira é essa, que eu não tenho tempo de fazer tudo o que tenho de fazer. Gente, eu quero falar mais uma vez, deixar só claro aqui, que você talvez não vá se identificar com todas essas mentiras. Talvez algumas delas você nunca acreditou e nunca vai acreditar e tá tudo certo, tá? Isso, inclusive, a autora traz no início do livro. Você vai se identificar com uma ou com outra. Outra coisa, tem algumas que você vai pensar que é absurdo. Isso não é verdade. Primeiro, a autora não sou eu, tá? Eu tô trazendo um conteúdo aqui, porém concordo com ela, tá? Em praticamente tudo. E então tem coisas fortes aqui que é difícil eu admitir. Então talvez você vá com pedras na mão, mas às vezes é aquilo que mais pega, sabe? Então o que a gente mais condena é aquilo que mais pega pra nós, é o calo no pé, tá? Então, tenta pensar profundamente e analisar. Não precisa comentar aqui e nem já ir com o pensamento fechado, sabe? Não concordo e pronto. Analisa isso, vê se isso serve pra sua vida ou não, ok? Aqui é conteúdo dado, você aplique, eu gosto que aplique, óbvio, mas conforme a sua realidade, de acordo com aquilo que você entendeu que precisa. Beleza? Segunda mentira sobre prioridades. Consigo viver sem um tempo consistente com a palavra e a oração. Ao contrário da mentira que acabamos de considerar agora, que não tenho tempo pra nada, né? Poucas mulheres cristãs conseguiriam dizer essa mentira em voz alta. Eu acredito que não preciso de um tempo com a palavra de Deus e com a oração. A gente não fala isso, não é consciente, né? No entanto, quase 48% das mulheres que responderam à pesquisa desse livro aqui admitiram que acreditam nela, né? Ou que acreditaram nela. Olha que interessante.
quando a gente acredita nessa mentira, a gente acredita que a gente pode viver de forma independente. Quando a gente acredita nessa mentira, a gente acredita que pode viver de forma independente, né? E se Satanás conseguir nos levar a tentar viver a vida cristã sem cultivar um relacionamento íntimo com o Senhor, ele sabe que seremos espiritualmente impotentes e derrotadas. Se ele conseguir nos levar a fazer muitas coisas para Deus, sem conscientemente buscar a vontade de Deus por meio da sua palavra e da oração, podemos agitar muita poeira religiosa, mas não vamos causar nenhum dano ao reino de Satanás. Olha só, aqui faz um pouquinho daquela separação entre religião e evangelho, né, o que é muito interessante. Mas se Satanás nos levar a agir com base em nossos próprios pensamentos e ideias, em vez de procurar a sabedoria que vem de Deus, ele sabe que acabaremos sendo sugadas para o modo destrutivo de pensar do mundo. Olha que forte isso. E tem um outro testemunho aqui pequeno que diz assim: quando passo um tempo na palavra e oração, minha vida diária parece que flui suavemente, mesmo com 3 crianças menores de 5 anos. Mas, então, fico satisfeita comigo mesma. Penso que mulher maravilhosa eu sou e paro de fazer disso uma prioridade. Antes que me dê conta, minha vida está um caos. Eu estou gritando com meus filhos e à beira de um abuso infantil, tentando descobrir como eu acabei assim. E o que eu posso fazer para corrigir isso? Infelizmente, levo um tempo para perceber que não consigo e que preciso de Deus. As mentiras de Satanás fluem sutilmente e se não estou na palavra, começo a acreditar nelas. Isso é muito real, né? Satanás sabe que se conseguir nos fazer viver de forma independente da palavra, nos tornaremos mais vulneráveis à mentira em todas as áreas da nossa vida, tá? Salmo 5:3 aqui diz assim: ó Senhor, de manhãs ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico aguardando. Levanto-me antes do amanhecer e clamo. Aguardo tuas palavras com esperança. É o tempo de manhã, antes de começar o dia, antes de começar a falar, antes de começar a servir. É o meu tempo com Deus. E esse tempo precisa ser prioridade. Se eu quero viver uma vida dependente do Senhor, porque senão eu vou viver uma vida independente. E essa independência pode me levar aos erros, às escolhas erradas que a gente viu no início dessa live, né? Quando eu faço isso, o que estou realmente dizendo, embora eu nunca digo realmente, né, quando eu faço isso de não ter esse momento, é que posso lidar com o meu dia sozinha. Eu não preciso de Deus para lidar com o meu dia, né? Estou dizendo que posso fazer meu trabalho, cuidar da minha casa, lidar com meus relacionamentos e com as minhas circunstâncias sem Deus. Eu consigo sozinha, eu tenho forças, né? Esse espírito independente, autossuficiente é uma expressão de orgulho. Enfim, então a verdade é que nós não conseguimos sozinhas sem a dependência do Senhor, né? A verdade é que é impossível para mim ser a mulher que Ele quer que eu seja sem passar um tempo consistente cultivando um relacionamento com Ele, na palavra e em oração, tá? Terceira mentira sobre prioridades. E essa aqui talvez tenha gente que discorde aí, que ouça e fala: ai, que absurdo, tá? O problema é seu. Olha eu, bem querida. Mas analisa, tá? Daqui um mês tu volta pra conversar, mas eu vou falar porque é o conteúdo do livro e eu tenho experiência prática da minha vida em relação a isso, ok? Que diz assim, é a mentira, tá? Uma carreira fora de casa é mais valiosa e gratificante do que ser esposa e mãe. Essa mentira veio muito forte após o movimento feminista, né? Após as revoluções lá de 1960, veio muito forte na nossa sociedade, né? E mulheres ficaram convencidas de que precisavam se livrar das algemas da opressão masculina, né? Escreveram livros, artigos, enfim, foram fazer movimentos aí e conseguiram capturar, né? Essa mentira conseguiu capturar a mente e o coração de milhares de mulheres. E conceitos como virtude, castidade, discrição, domesticidade, submissão e modéstia foram amplamente eliminados do nosso vocabulário e substituídos por, olha as palavras pelas quais essas outras foram substituídas: divórcio, escolhas, infidelidade, estilo de vida unissex, né? As filhas e netas dessa geração nunca conheceram outra forma de pensar. Um dos objetivos e efeitos mais devastadores dessa nova visão de feminilidade
foi o de menosprezar o casamento e a maternidade e tirar as mulheres física e emocionalmente de casa, introduzindo-as no mercado de trabalho. E não é errado uma mulher trabalhar fora, ok? Não é errado. O problema é o coração da mulher trabalhando fora, tá bom? As estatísticas indicam que a diferença entre os sexos diminuiu drasticamente no que se refere às práticas de contratação, escalas salariais, oportunidades educativas. Porém, e quantas consequências não intencionais dessa liberdade aí recém-descoberta? Mulheres fora de casa, física e principalmente emocionalmente. Olha só, quem esperava que teríamos de conviver com coisas como a pressão colocada sobre as mulheres pelos seus pares para que façam mais do que ser apenas esposa e mãe, o status de dona de casa sendo desvalorizado para algo menos do que o de um escravo, milhões de crianças e bebês sendo deixados em creches antes do amanhecer e sendo buscados após o anoitecer, desculpa. Milhões de crianças voltando da escola para casas vazias ou sendo esvaziadas para programas de cuidados infantil após o horário de aula. Mães dedicando o melhor do seu tempo, as suas primícias, né, e da sua energia para outras pessoas que não o seu marido e os seus filhos, que as deixa permanentemente exaustas e nervosas. Famílias que raramente têm uma refeição juntas. Crianças que sobrevivem de comida congelada e de refeições fast food. Envolvimentos emocionais e físicos provocados pela situação de mulheres casadas que passam mais tempo com homens no ambiente do trabalho do que com o próprio marido. Mulheres ganhando independência financeira suficiente para liberá-las e deixá-las dos seus maridos. Mulheres sendo expostas dia após dia a linguagem grosseiras, insinuações e assédio sexual no trabalho. Mulheres que não têm tempo nem energia para cultivar um relacionamento próximo com seus filhos e que acabam permanentemente afastadas deles depois que crescem. Crianças que passam inúmeras horas entretidas por telas. Crianças inadequadamente supervisionadas, sendo expostas e atraídas à pornografia, ao álcool, às drogas e ao sexo e à violência. Pais idosos tendo de ser colocadas em instituições porque suas filhas e noras trabalham em tempo integral e não podem cuidar deles. Ao determinar nossas prioridades como mulheres cristãs, devemos primeiro perguntar por que Deus fez as mulheres? Quais são os propósitos e a missão dele para a nossa vida? E a palavra de Deus fornece às mulheres de todas as gerações e culturas a verdade sobre o propósito pela qual fomos criadas. E aqui em Gênesis 2:18 nós encontramos essa resposta que diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. A mulher foi criada para ser uma ajudante do homem, uma auxiliadora do homem, para completá-lo, tá? De uma infinidade de maneiras, a mulher foi dotada com a capacidade de dar vida, beleza, graça, plenitude, riqueza, a alegria, né, para a unidade familiar. Não há melhor maneira de medir o valor ou o sucesso de uma mulher do que medindo sua atuação como coração da casa e da família. Anota aí. Não há melhor maneira de medir o sucesso ou o valor de uma mulher do que medindo a sua atuação como coração da casa e da família, tá? A Bíblia deixa claro que a vida e o ministério de uma mulher casada devem ser encontrados em sua casa. Isso não quer dizer que seja necessariamente errado, é o que eu falei, uma esposa ou mãe trabalhar fora, tá? A não ser que esse trabalho, de alguma forma, diminua a sua eficiência no cumprimento da sua vocação primária. Quando o teu trabalho tá sugando toda a tua energia, tá roubando a atenção, a energia, a sua eficiência dentro da sua casa, isso é um erro. Forte, né? Bem forte. Além disso, é importante que mulheres avaliem seus motivos para trabalhar fora de casa, identifique qualquer mentira por trás dessas razões. Como eu já peguei amigas que dizem assim, Mirelle, eu preciso trabalhar fora porque eu fico louca dentro de casa com meus filhos. Daí tu vai colocar na ponta do lápis o que ela vai ganhar trabalhando fora e o que ela vai gastar trabalhando fora, porque ela vai ter que deixar o filho o dia inteiro na escola ou contratar uma babá, comer fora, com transporte, ela vai pagar para trabalhar só pra ficar longe da onde Deus colocou ela para estar. Olha só, forte, né? Forte, somos o coração da nossa casa, exatamente, Rogéria. Não é fácil, né? Não é fácil essa vocação. Deixa eu ver.
Assim, famílias que têm a mulher como coração da casa são satisfeitas e alegres, têm uma noção melhor dos valores e das coisas que realmente importam do que muitas famílias com duas rendas aí. Aprendem a orar e confiar em Deus para tudo, inclusive do pão de cada dia, a mensalidade da faculdade, né? Ela fala aqui. Os pais sabem onde seus filhos estão e são capazes de monitorar e dirigir suas atividades. Os pais e as crianças têm relações estreitas e amorosas uns com os outros. Os membros da família estão ativamente envolvidos em servir aos outros de forma prática, ao passo que muitas famílias em que os pais trabalham fora o dia todo não têm tempo ou energia para isso. Forte. A verdade é que muitos empregos perfeitos podem ir e vir durante anos de formação da criança, mas somente um realmente nunca voltará novamente. O trabalho de criar seus próprios filhos e de lhes dar a oportunidade cada vez mais rara de crescer em casa. Gente, olha que forte. A verdade é que muitos empregos podem ir e vir durante os anos de formação da criança, mas somente um realmente nunca voltará novamente. O trabalho de criar seus próprios filhos e de lhes dar a oportunidade cada vez mais rara de crescer em casa. Porque a infância passa, esse tempo passa e passa rápido, né? Mas empregos bons podem ir e voltar e você recupera muitas vezes o que você não está fazendo hoje. Mas a infância dos seus filhos, o cuidar da sua família passa, né? Então, essa é uma grande mentira aí que as mulheres hoje acreditam, ok? Se as coisas não estão bem em casa, todas as outras áreas da vida são afetadas, tá? E olha só que legal isso aqui. Gente, tô com minha garganta péssima. Essas mulheres que escolhem a vida por terem tido filhos e uma família e são o coração da casa, estão escolhendo a vida todos os dias, escolhendo vida plena. Olha só, a cada refeição que preparam, a cada pilha de roupa suja que lavam, a cada ida ao supermercado, à escola, ao dentista, às aulas de piano, ao treino de futebol, à loja de calçados, a cada joelho arranhado em que fazem curativos, a cada palavra de encorajamento, a cada hora da noite que passam ninando uma criança doente ou assustada, a cada disputa que arbitram, a cada momento que passam brincando com Lego, pintando, ajudando com problemas de matemática, lendo uma história da Bíblia ou ouvindo um marido ou um filho descrever seu dia, a cada momento que passam intercedendo para o crescimento espiritual e proteção da sua família. Essas mulheres estão semeando vida, estão escolhendo vida, né? Dia após dia, elas estão construindo uma casa, sendo doadoras de vida, estabelecendo uma base, construindo um memorial que vai sobreviver para as gerações vindouras. Elas estão honrando o seu Criador da melhor forma possível, né? Investindo aí em valores eternos que estão hoje perdidos, infelizmente, na nossa sociedade, né? E quem entende que essa mentira aqui de que uma carreira fora de casa é mais valiosa e gratificante do que estar em casa, ser esposa e mãe, né? Acaba não investindo aí em valores eternos, não deixando um legado, né? Um propósito aí, vivendo esse propósito que é cuidar dos seus filhos, deixando memórias, né, para essas crianças. Então é muito importante. Eu queria falar sobre esse capítulo aqui para vocês porque eu acho que faz muita diferença no nosso modo de encarar esse trabalho árduo, né, que é ser dona de casa, esposa e mãe, tá bom? Eu sei que muitas mulheres precisam trabalhar fora, tá? Muitas mulheres são sozinhas e precisam trabalhar fora e não tem problema, como a própria autora traz aqui, né? Não é um erro. O erro é quando o seu trabalho ganha o seu coração, de forma que você não tem mais energia e eficácia para trabalhar dentro da sua casa, né? Para ser o coração da casa. Então, combatendo as mentiras com a verdade, as mentiras desse capítulo. Não tenho tempo de fazer tudo o que eu tenho que fazer, né? Primeira mentira. E aqui a verdade é, há tempo em cada dia para fazer tudo o que Deus quer que eu faça. Mentira número 2, consigo viver sem um tempo consistente com a palavra e a oração. A verdade é impossível eu ser a mulher que Deus quer que eu seja sem passar um tempo consistente cultivando um relacionamento com Ele na palavra, na oração. E a terceira, e talvez mais importante mentira, né? Uma carreira fora de casa é mais valiosa e gratificante do que ser esposa e mãe. Na vontade de Deus não há chamado maior e mais santo do que ser esposa e mãe. Deus moldou a mulher de maneira única para ser uma portadora e provedora da vida. Não há melhor maneira de medir o valor ou o sucesso de uma mulher do que medindo sua atuação com o coração da casa e da família. E por último, o plano de Deus é que a atenção e os esforços principais de uma mulher sejam dedicados a ministrar as necessidades de seu marido e dos seus filhos. Nome do livro:
Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. Hoje falamos sobre os capítulos 4 e 5. Gente, fez sentido pra vocês? Eu tô muito feliz em poder explanar esse livro aqui, porque é um livro muito profundo, um livro que quebra vários paradigmas aí, né? Um livro que nem todo mundo concorda com tudo. Eu concordo muito com a autora aqui. E é muito bom ver o que muitas vezes a gente acredita aí e que é mentira, né? E que é uma mentira. Semana que vem a gente vai falar sobre mentiras que as mulheres acreditam, capítulos 6 e 7, sobre o casamento e sobre os filhos. Então hoje, a prioridade aqui, principalmente o final, foi um apanhado do início do que a gente vai falar semana que vem, tá? Então, quem é minha aluna lá no grupo tem PDF do livro, tá? Quem não é minha aluna, eu acho que você procurando, você acha audiobook por aí, tá? Mas quem quiser adquirir o livro é legal, por quê? Porque esse livro é um livro quase de estudos. Ao final de cada capítulo tem um resumo, tá? E tem isso aqui, ó, que são folhas de perguntas, ok? Pra você responder de acordo com a sua realidade, o que aquele capítulo te chamou a atenção, o que você identifica, né? Se você identifica essa mentira na sua vida, enfim, você responde. O meu não tá escrito porque, enfim, eu não fiz as questões. Não fiz a lição de casa. Não, mentira. Eu quase não gosto de escrever assim nos livros, deixar minhas respostas porque pode ser útil pra outras pessoas depois. Mas se você quiser comprar como livro de estudo, vale super a pena, tá? Então, semana que vem, vamos falar sobre o capítulo 6 e 7, ok? Terça-feira, dia 17, 13h30 da tarde, ok? Chamem mais mulheres pra participar, pra aprenderem com a gente semana que vem sobre casamento e filhos. Acho que a gente vai quebrar bastante mentiras aí, bater de frente com vários paradigmas nossos nos próximos dias, tá certo, gente? É isso, eu espero que tenha sido bênção pra vocês, eu espero que vocês tenham abençoados. Alguém tem alguma pergunta? Coloca aí se tem alguma pergunta sobre o que a gente viu hoje, mas eu acho que não fica muitas perguntas, né? É bem claro, assim, ela explana de forma bem clara. Obviamente, em 1 hora de live eu não consigo dar aqui com profundidade, assim, o livro é muito mais profundo do que isso, mas eu aconselho, quem quiser investir, que invista, tá? Então, muito bom esse momento de mais aprendizagem. Que bom, Raquel, que bom que gostou, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, coloca aí ou então me chama depois no privado. É isso, que Deus abençoe a terça-feira de vocês. Tenham uma semana abençoada. Quem tem o livro, já releia esses capítulos, tá? Já fique por dentro do assunto aí, que semana que vem a gente volta, tá bom? Um beijão, Deus abençoe. Vou deixar salva. Tchau, tchau. Amei, muito bom. Deixa eu ler aqui. Amei, beijos, obrigada, Mirelle, muito bom esse momento. Ai, que bom, gente, que vocês gostaram. Amei estar aqui, eu também gostei muito de vê-las aqui, Cris e Lloyd, que bom. Beijo, meninas, tchau, tchau.